Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar continuidade a mais uma aula remota do sexto ano. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de divisão ainda, tá? O nosso conteúdo de hoje é a relação fundamental da divisão. Então vamos lá. A divisão ela é uma das 4 operações da matemática. Então já estudamos adição, subtração e multiplicação. Então, a divisão é uma das 4. Então, ela é representada pelo seguinte algoritmo. Então, temos aí, vamos dizer que cada letra dessa representa um número. Então, a letra A representa o nosso dividendo, o B, o divisor, a letra C, o quociente, que é o resultado da divisão, e D, o resto. Então, o resto pode ser zero ou pode ser um número diferente de zero. Então, antes de começar a explicar sobre essa relação entre esses algoritmos, eu quero resolver essa divisão com vocês, para a partir dela eu explicar, tá? A relação existente. Então, temos aqui 188 dividido por 15. Aqui eu tenho uma centena, dezena, unidade, como eu já expliquei a vocês na aula passada, né? Eu só vou dar um enfoque maior. Tá? Então, eu tenho uma centena dividido por 15. O número 1 eu posso dividir por 15? Não posso. Então, quantas vezes o 15 cabe dentro de 1? Nenhuma vez. Então, aqui eu boto o número 0. 0 vezes 15 é 0, né? Então, aqui eu subtraio uma centena. 1 menos 0, 1. Então, aqui restou uma centena. Então, sabemos que uma centena é igual a 10 dezenas. Então, aqui o número 8, eu tenho uma dezena e eu vou juntar com 10. 10 dezenas, no caso aqui. Então, eu tenho 18 dezenas. Dividido por 15. O número 18 eu posso dividir por 15? Posso. Quanto que dá? Dá igual a 1. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 18? Uma vez só. 1 vezes 15, 15. Subtraio aqui com 18. Resta quanto? 18 menos 15, 3. Sobrou aqui 3 dezenas. Então, 3 dezenas são quantas unidades? 30 unidades. Então, eu vou juntar com a unidade, né? Que é 8. Então, 30 mais 8, 38. 38 dividido por 15 dá igual a 2. O número 15 cabe 2 vezes dentro do 38. Então, aqui, 2 vezes 15, 30. Se fosse 3, iria passar. 3 vezes 15 dá 45. Então, não pode ser 3 aqui, vai ter que ser o número 2 mesmo, tá? 30, subtraio aqui com 38 e resta 8. Tem mais algum número aqui para dividir? Não tem. 8 eu posso dividir por 15? Não posso, então eu vou fechar a minha divisão. Nesse caso aqui, deu igual a uma divisão não exata, porque o resto não é zero. Então, qual a relação que esses algoritmos têm nessa divisão? Então, veja bem, o quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Então, vamos relembrar aqui, ó. Esse é o dividendo. Dividendo, não vou colocar a palavra toda não, tá? Esse é o nosso divisor. Quociente e o resto. Então, se eu quero saber se essa minha divisão aqui, esse cálculo está correto, então eu vou relacionar esses algoritmos. Como? Eu pego o quociente, multiplico com o divisor e somo com o resto. Então, isso tudo aqui tem que dar igual ao dividendo. Então, vamos ver se está correto. Quociente é 12. Tá aqui de preto. 12
vezes o divisor. Aqui eu indiquei o vezes, a multiplicação com um ponto, tá? Vezes 15 dá igual a quanto? 5 vezes 2, 10, resolve 1. Aqui, 6, 2 e 1. Deu igual a 180. Mais o resto foi quanto? 8. 180 mais 8, eu tenho 188. Então, minha divisão, ela está corretíssima. Então, essa relação existe na divisão, tá? O quociente, se eu pegar o quociente, multiplico com o divisor, somo mais o resto, sempre vai dar igual ao dividendo. Isso se o cálculo estiver tudo correto. Então, vamos agora para mais uma imagem, para a gente entender melhor essa relação. O algoritmo da divisão também pode ser representado de forma horizontal, por meio de uma igualdade. Esse método é chamado de relação fundamental da divisão. Veja aí como é essa relação. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso, para que serve isso? Para vocês entenderem como eles se relacionam. Então, se eu, por um acaso, eu não sei o meu dividendo, se eu souber os valores dos outros fatores, dos outros algoritmos, se eu souber, por exemplo, o divisor, o quociente e o resto, eu encontro o meu dividendo. Vamos para um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, veja aí esse exemplo. Descubra o valor do dividendo, sabendo que o divisor é 5, o quociente é 12 e o resto é 0. Então, lembrando aí da relação entre eles, que o dividendo ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, nesse exemplo, quem é o divisor? 5. Multiplico com o quociente, que é 12. 5 vezes 12 dá igual a 60. Mais 0, que é o resto, então dá igual a 60. Então, o dividendo, que eu não sabia, agora eu sei, é igual a 60. Porque eu relacionei os outros algoritmos que está me informando aí nesse exemplo e encontrei o dividendo, certo? Então, vamos ver outra situação em que se encaixa essa relação, tá? André precisava transportar 115 estudantes até um museu. Em cada viagem, ele poderia levar no máximo 8 estudantes. Quantas viagens, no mínimo, André teria de fazer para levar todos os estudantes? Então, para isso, André fez uma divisão, que é a divisão que está expressa aí nessa imagem. Então, 115, ele pegou o número total de estudantes e dividiu por 8, que é o número máximo de viagem de pessoas que ele pode transportar em cada viagem. Então, fazendo a divisão, deu igual a quanto? O quociente foi igual a 14 e o resto, e sobrou 3. Então, o que isso quer dizer? O que é que André pensou? Que ele vai fazer quantas viagens? No mínimo, ele tem que fazer quantas viagens? 15 viagens, não é 14. Ele tem que levar todos os estudantes. Então, ele não pode deixar 3 estudantes para trás. Então, ele vai fazer 15 viagens, sendo 14 com 8 pessoas e uma com 3 pessoas, que ele vai transportá-las. Então, essa relação quer dizer o quê? Que o dividendo aí, o dividendo é quem? 115, né? Eu vou colocar o dividendo aqui, vou expressar o dividendo por um D maiúsculo. É igual ao divisor, um D minúsculo, vezes o quociente, mais o resto. Então, o dividendo é 115
dá igual ao divisor 8 vezes 14 mais 3. Aqui temos uma igualdade, então esse lado aqui tem que dar igual a esse. A junção desse aqui tem que dar igual a esse. Então, 115, o dividendo tem que dar igual a o divisor vezes o quociente mais o resto. 8 vezes 14 dá igual a 112. 112 mais 3, 115. Então, esse aqui é a relação fundamental da divisão. Então, a partir disso, a gente dá para resolver vários tipos de situações. Por exemplo, nessa situação aí do André, se por acaso ele não soubesse o total de estudantes, mas se ele multiplicasse a quantidade de viagens com a quantidade de estudantes, ele encontraria o número total. Então, através dessa relação. Então, essa foi a nossa aula sobre relação fundamental da divisão. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco comigo, que essa é a intenção de facilitar a vida de vocês nesse momento que não tá fácil para ninguém e que eu sei que não é fácil para estudar em casa, tem que ter muita disciplina, muita mesmo. E é isso. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.